Cartilha para a formação de agentes comunicadores populares. Plano Básico Ambiental do Componente Quilombola realizado na comunidade remanescente de Quilombo Mamãs. Abril de 2024. Apresentação. Esta publicação é um produto do Plano Básico Ambiental do Componente Quilombola, realizado na comunidade remanescente de Quilombo Mamãs, em relação ao empreendimento Central Geradora Hidrelétrica CGH, Cachoeira Brava, localizada no município de Cerro Azul, no estado do Paraná. O componente quilombola integra o processo de renovação da licença ambiental de instalação do referido empreendimento, junto ao Instituto Água e Terra, do estado do Paraná. A publicação será utilizada nas oficinas junto aos agentes comunicadores, definidos pela comunidade remanescente quilombola Mamãs, com o objetivo de contribuir para o entendimento da lógica dos meios de comunicação, propiciar aos participantes a se familiarizarem com os recursos e linguagens midiáticas, e estimular a leitura crítica dos produtos veiculados pelos meios de comunicação, assim como instrumentalizar a comunidade para a elaboração, produção, realização e apresentação de peças comunicacionais que traduzam as necessidades e anseios da comunidade local. Por fim, que sejam estabelecidos canais de comunicação entre o empreendedor e a comunidade, para o adequado fluxo ou caminho das informações entre comunidade e empreendedor, e entre empreendedor e comunidade. A publicação é de uso exclusivo do projeto, e os direitos de uso da Associação das Comunidades Negras Rurais de Castro, e do empreendimento CGH Cachoeira Brava. Capítulo 1. Meios de comunicação. Comunicação é a ação ou efeito de informar ou informar-se, transmitindo ou divulgando fatos ou ideias. É uma necessidade essencial para a vida em sociedade. A transmissão de informação serve também para consolidar o poder individual e estruturar as hierarquias. Os meios de comunicação são todos os instrumentos utilizados para a transmissão de informações e ideias, além de promoverem a conexão entre pessoas ou grupos de pessoas. Eles podem ser individuais, quando se estabelece a comunicação entre dois indivíduos ou num grupo restrito. E podem ser de massa, quando a informação é propagada para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Desde a invenção da escrita até o surgimento da internet, os meios de comunicação passaram por profundas transformações e adaptações. As primeiras formas de comunicação aconteceram por meio de sinais, gestos e sons. A escrita surgiu a partir dos primeiros registros de pinturas rupestres em cavernas há 17.000 anos no continente africano. Após o surgimento da escrita, a carta tornou-se um meio de comunicação bastante utilizado para enviar informações, estabelecendo uma comunicação interpessoal. Com a invenção da telefonia, esse meio de comunicação perdeu bastante espaço. Atualmente, os celulares são um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo para fazer ligação, armazenar dados e transmitir informações individuais e em massa, por meio de aplicativos. Isso só foi possível com a criação de um sistema que revolucionou o mundo, a internet. Potenciais da comunicação. Informar o público direta ou indiretamente sobre algum tema que se deseja trabalhar. Orientar a comunidade sobre alguma situação, reunião, campanha, entre outros. Aproximar, sensibilizar, educar, informar e integrar a comunidade em temáticas de interesse do Plano Básico Ambiental ou outros temas comunitários. Tornar mais visíveis as atividades desenvolvidas no plano e no projeto de retomada do território quilombola, aumentando o diálogo com a comunidade e demonstrando sua necessidade para o sucesso desse projeto comum. Sensibilizar para a compreensão e aceitação das ações desenvolvidas no Plano Básico Ambiental. E mobilizar parceiros, comunidades vizinhas e poder público para que se tornem apoiadores, impulsionadores e entusiastas dos projetos. Capítulo 2. Tipos de meios de comunicação ou mídias. As mídias são os meios de comunicação pelos quais as informações são transmitidas. Os meios de comunicação podem ser divididos em dois diferentes tipos, de acordo com a plataforma, por meio da qual se dá a propagação de informações,
e também o seu público receptor. São eles. Meios de comunicação individuais. São aquelas ferramentas que permitem a troca de informações de maneira direta, de um indivíduo a outro, ou entre um pequeno grupo de pessoas. O público emissor, quem emite a informação, e receptor da mensagem, é, portanto, limitado. Exemplos: carta, telefone, e-mail, aplicativos de mensagem pelo celular. Meios de comunicação em massa ou social. São aquelas ferramentas utilizadas para estabelecer a comunicação e a troca de informações com uma vasta quantidade de pessoas, até mesmo populações inteiras. Exemplos: rádio, televisão, jornal, revista, internet, sites como o YouTube e redes sociais. Principais meios de comunicação social individual: celular, smartphone. Com os avanços tecnológicos como a internet e a inteligência artificial, e a sua aplicação no nosso cotidiano, itens como o celular se tornaram extensão do nosso corpo. Sem muito esforço, usando comandos de voz ou reconhecimento de digitais, é possível cumprir ações nesses aparelhos, por meio de aplicativos de comunicação individual e comunicação em massa. WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens escritas e de áudio, arquivos, imagens e vídeos, que permite o relacionamento frequente, de acordo com a necessidade de interação. Pode ser utilizado para recebimento de informações e notícias por meio de compartilhamento, além de demandas da comunidade. Lista de transmissão. Esse recurso permite que uma mensagem possa ser enviada para vários contatos ao mesmo tempo, sem que essas pessoas possam se comunicar entre si. Grupos. O WhatsApp possibilita também a troca de mensagens entre um grupo de pessoas, podem ser administrados por mais de uma pessoa, e ter o envio de mensagens desabilitado para membros, centralizando o envio de mensagens nos administradores. Ou pode ser de livre envio de mensagens entre os participantes, tudo isso a depender da configuração do grupo. WhatsApp comercial. O WhatsApp possui uma versão comercial gratuita, que se chama WhatsApp Business, e tem funções diferenciadas, como modelos de mensagens automáticas, para saudação, ou informar ausência, atalhos para respostas rápidas de perguntas frequentes, e organização de conversas por categorias. É possível criar grupos no WhatsApp com a comunidade Mamãs, e também com outros parceiros, por exemplo, podendo formar redes de colaboradores. O objetivo do grupo é transmitir mensagens curtas, que devem ser entregues de forma rápida e eficiente a todos. Computador. Junto dos celulares e smartphones, que são reprodutores de mídia, plataforma de jogos, câmera, gravador, editor de documentos e um navegador GPS, o computador é um dos principais meios de comunicação utilizados na atualidade. Ele consiste em um equipamento responsável pelo processamento e armazenamento de dados. A transmissão das informações ocorre de diversas formas, como pela escrita, por imagens, pelo áudio ou por vídeos. Pode servir como um local de registro de demandas da comunidade e organização de dados, fotos, vídeos, documentos, livros. E-mail. O e-mail pode ser usado para envio de cartilhas, notícias, informativos, convite para eventos, reuniões e seminários, dentre outros. A criação de listas de e-mails pode facilitar o contato com os diferentes públicos. Materiais gráficos, cartazes com o Canva. Canva é uma plataforma digital de design gráfico que permite aos usuários criar cartazes digitais, apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em dispositivos móveis, e integra milhões de imagens, tipos de letra, modelos e ilustrações. Pode ser acessado com um e-mail do Gmail. Principais meios de comunicação de massa. Rádio. É uma alternativa viável para regiões do país que não têm acesso à internet. O Brasil possui emissoras FM, AM, e rádios comunitárias constituídas por pessoas jurídicas, sem fins lucrativos. Para utilizar essa mídia é possível entrar em contato com programas, jornalistas, editores e comunicadores locais, sugerindo pautas.
Existem também as rádios comunitárias, e para criar uma é necessário solicitar uma permissão ao Ministério das Comunicações, Governo Federal e ter uma entidade ou associação que seja responsável por fazer a gestão dessa rádio. Televisão. Os principais canais brasileiros de TV aberta são SBT, Globo, Record, Band, Rede TV e TV Brasil. Essas emissoras possuem programas nacionais e locais, jornais e programas que falam sobre meio ambiente, educação, saúde, cultura, esporte, dentre outros temas. Os jornalistas e comunicadores podem ser grandes parceiros para informar a população local sobre alguma temática. É possível buscar espaço para tratar algum tema e divulgar algum evento. Se for algo de grande relevância para a região, vale a pena sugerir que seja feita uma matéria a respeito. Jornal. Jornal é um meio de comunicação impresso, um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo. É um meio de comunicação cultural de massas, em que são feitas publicações de notícias e opiniões que abrangem os mais diversos interesses sociais. Conteúdos como esporte, economia, política, meio ambiente, cultura e outros. A periodicidade é de veiculação diária, e alguns têm periodicidade semanal, quinzenal ou mensal. Celular como ferramenta de comunicação social de massa. Os aplicativos, apps, de redes sociais são a sensação do mundo atual. Existem aplicativos para tudo. Aplicativos que identificam plantas, aplicativos de previsão de tempo, aplicativos para fazer vídeos, para se comunicar e compartilhar fotos, e mais uma infinidade de opções. A seguir, 2 aplicativos de grande difusão no Brasil, de acesso gratuito, e que colaboram com o alcance de massas: YouTube e Instagram. YouTube. É uma das plataformas digitais mais populares, considerada um dos maiores canais de distribuição de vídeos do mundo. Todo usuário dos serviços Google que mantém uma conta de e-mail no Gmail ativa, possui o direito a um canal no YouTube. Se você já possui um e-mail do Google, basta fazer o login, ou em português, o acesso, com seu e-mail e senha no YouTube, para acessar seu canal. Durante uma transmissão, a opção Chat ao vivo possibilita visualizar e responder, em tempo real, os comentários de usuários. Para saber mais sobre como fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, acesse a videoaula escrita na tela. Algumas possibilidades de aplicação dessa ferramenta de comunicação são os vídeos que apresentem experiências de vida na comunidade, algo que as diferenciem de outros locais, trilhas para turismo ecológico, atrativos turísticos, um passeio pelas paisagens locais, uma fala sobre os cultivos agrícolas das roças, além de entrevistas com moradores das comunidades e lives sobre algum tema do momento. É possível focar em aspectos culturais dos moradores da comunidade quilombola, bem como a importância de repensar a vida e o equilíbrio ambiental. Exemplo 1. Favela Orgânica, no canal youtube.com/Favela Orgânica, tudo junto. Exemplo 2. Instituto Mamirauá, no canal youtube.com/Instituto Mamirauá 2609. Instagram. No Instagram, as publicações tendem a ter alto engajamento para um perfil institucional, social ou coletivo em geral. Devem-se produzir conteúdos curtos e objetivos. Exemplo: Quilombo do Fortunato. Como usar o Instagram? 1. Cadastre-se em uma conta do Instagram e escolha um nome de usuário que represente claramente sua unidade, como o nome da unidade. 2. Adicione uma foto do perfil, uma biografia e um link para seu site. Se desejar disponibilizar mais de um link nesse espaço, é possível criar um perfil em sites de agrupamentos de links como o Linktree. Assim, todos os links serão salvos em um mesmo endereço eletrônico. 3. Mude para um perfil comercial ou de criador de conteúdo. No perfil, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito. Selecione e toque para mudar para o perfil comercial. 4. Vincule sua conta do Instagram à sua conta do Facebook. Isso permitirá a você compartilhar fotos em ambas as plataformas simultaneamente e publicar stories em ambas. 5. Comece a compartilhar fotos no Instagram e nas suas outras redes.
Confira o blog do Instagram para empresas para obter exemplos de como as marcas usam o Instagram. 6. Analise as métricas, insights, do seu perfil comercial para entender melhor seu público e a que tipo de conteúdo as pessoas reagem melhor. Como ampliar o engajamento nas redes sociais. Crie enquetes e caixas de perguntas nos stories. Responda aos comentários e mensagens privadas, chamadas em inglês de Direct Messages, ou pela sigla DM. Reposte publicações de seu interesse, marque o nome do perfil parceiro. Feed, linha do tempo. As publicações, imagem mais legenda com texto, podem ser usadas para mostrar as pautas, temáticas que a comunidade está trabalhando, fazer campanhas e divulgar eventos. Existem várias ferramentas e recursos possíveis, como vídeos, cards, que são cartões gráficos, fotos de palestras, reuniões, mutirões, eventos, notícias do meio ambiente, história da comunidade, a parceria entre a comunidade e os empreendedores da CGH, Cachoeira Brava, publicações informativas sobre datas culturais, etc. Legenda. Existem inúmeras formas de escrever, mas as publicações com maior número de visualizações são as publicações com textos não muito grandes, informações objetivas, e com uso de emojis, que são figurinhas disponíveis para tornar a linguagem mais descontraída. Cada perfil deve definir sua linha editorial, o tipo de conteúdo e estilo de linguagem. Fotos e vídeos. É importante que as fotos e vídeos sejam nítidas, principalmente no compartilhamento de fotos de espécies de animais e vegetais, as quais podem ser potenciais como atrativos turísticos. Story. As histórias do Instagram, chamado em inglês de Stories, funcionam como uma apresentação de sequência de imagens, e ficam disponíveis para visualização por 24 horas, embora possam ser salvas nos destaques, chamados em inglês de highlights, que são como pastas ou álbuns. 3 benefícios dos stories. 1. Enfatizar momentos específicos, reuniões importantes, campanhas, projetos, falas que mereçam relevância, o dia a dia da comunidade, acompanhamento das obras do centro de vivências e outros. 2. Facilita a experiência dos seguidores com diferentes tipos de conteúdo, foto, vídeos curtos e vídeo ao vivo. 3. Permite a organização de conteúdos em categorias, por meio dos destaques. Lives, transmissão ao vivo. O Instagram possui um sistema próprio para a realização de lives, simples e intuitivo. O vídeo pode ser transmitido para todos os seus amigos, e se sua conta for pública, o Instagram pode mostrar a live para outros públicos, convidando as pessoas para assistirem. Lives curtas têm mais chance de terem mais visualizações, mas elas podem durar até 1 hora. Passo a passo para transmitir uma live. Primeiro, vá em Story, clicando no botão mais no alto da tela. Segundo, clique na opção Ao vivo. Terceiro, clique em Transmitir ao vivo. Quarto, é possível responder comentários ao vivo. Quinto, para finalizar, clique em Encerrar na parte superior da tela. Durante a transmissão, são visualizados a quantidade de seguidores que estão assistindo e os comentários. Ao encerrar a transmissão, pode-se escolher por compartilhar no IGTV. Dessa forma, o vídeo ficará salvo para os usuários visualizarem em uma galeria do seu perfil. Há também a opção Baixar vídeo no celular, caso seja necessário compartilhar ou publicar o material posteriormente em outros canais. Reels. As publicações neste formato possuem uma aba própria para visualização e armazenamento. Usualmente, são animações curtas de imagens, mas permite vídeos longos também. Tem sido uma grande tendência do Instagram. Permite fazer clipes com várias fotos, vídeos, artes, áudios e músicas. A câmera geralmente é usada na vertical. Exemplo de uso comunitário das redes sociais. Exemplo 1. Quilombo Morro do Fortunato. Publicações disponíveis em instagram.com/Quilombo do Fortunato. Exemplo 2. TV no Morro Floripa. Publicações disponíveis em instagram.com/TV no Morro.
Capítulo 3. Lógica dos meios de comunicação. O objetivo de fazer uma estratégia de comunicação é levar a mensagem certa para a pessoa certa no melhor momento e forma possível. Parece simples, mas muitas pessoas não planejam adequadamente a forma como vão se comunicar. Isso pode levar a mal-entendidos, frustração e oportunidades perdidas. Mensagem. Para que a mensagem transmitida traga o resultado desejado, é importante levar em consideração alguns critérios que contribuam para o desenvolvimento das ações e fortaleçam as relações interpessoais. A linguagem precisa ser adequada para o seu público específico, formal ou informal, conter o tom apropriado, por exemplo, instrutivo, motivacional, descontraído, e trazer a informação de forma clara, concisa e direta. Formas de expressão. Na tabela há 4 tipos de atitudes: avaliação, orientação, interpretação e apoio, compreensão. Ouça agora exemplos de expressões de avaliação e os efeitos que elas causam em quem as ouve. Você está errado. Isso está ruim. Os efeitos em quem ouve podem ser de vergonha, tensão ou revolta. Ouça agora uma expressão que exemplifica uma atitude de orientação. Tem que fazer assim. Essa expressão pode causar efeito de dependência, revolta ou contestação na pessoa que a ouve. Ouça agora uma expressão que exemplifica uma atitude de interpretação. O que você tem é inveja. Esse tipo de expressão pode causar efeito de incompreensão, raiva ou choque. Ouça, por fim, expressões que exemplificam atitude de apoio e compreensão. Estou do seu lado. Parabéns. Esse tipo de expressão causa efeito de acolhimento, reconhecimento e apoio em quem ouve. Ouça agora exemplos de formas diferentes de expressar uma mesma mensagem. Opção 1. Você errou 5 questões da prova. Você é um burro. Está de castigo. Opção 2. Você errou 5 questões da prova. Para que você consiga passar de ano, é importante estudar mais. Estamos preocupados. Como podemos te ajudar? Que tipo de sensação você quer passar com sua mensagem? Interpretação de texto. Quem nunca comprou algo errado por não conseguir explicar ao vendedor o que queria, ou brigou com alguém por mal-entendido? Esses são alguns problemas que uma comunicação falha pode trazer. A dificuldade de expor ou compreender uma mensagem pode trazer inúmeras consequências. O que preciso fazer para aprender a me comunicar bem? Passamos grande parte da vida compartilhando emoções e afetos, trocando ideias, informações, saberes e experiências, trabalhando lado a lado com outras pessoas. O desejo de repassar as ideias, convencer, informar e construir coletivamente inúmeras coisas fez e faz o ser humano desenvolver métodos cada vez mais modernos, ágeis e interativos de comunicação. Oratória. É a arte do bem dizer, e alguém com uma boa oratória é alguém que fala muito bem em público, mas de forma adequada e envolvente. Sendo assim, o que se espera da oratória é que ela, mais do que transmitir uma mensagem, convença e envolva os públicos. Linguagem corporal. Nos preocupamos muito com as palavras que devemos utilizar e esquecemos às vezes que a comunicação engloba muito mais. A forma como gesticulamos, nossas manias e modos de mexer o corpo também são expressões de nervosismo, ou segurança, descontração, ou medo. Dizem que apenas 7% de uma mensagem é transmitida por meio de palavras, e os outros 93% vêm da comunicação não verbal. Desse modo, trabalhar a linguagem corporal é fundamental para se comunicar. Comunicação assertiva. É uma comunicação que vai direto ao ponto e cumpre com êxito a transmissão da mensagem. Lideranças comunitárias, por exemplo, precisam ter a capacidade de se expressar de maneira eficaz. Um ponto a se observar é se sua comunicação está fazendo a defesa do seu ponto de vista, sem desrespeitar os direitos e crenças alheias, sendo objetiva e concisa. Quanto mais você praticar, melhor ficará sua assertividade. Escuta ativa. É um processo onde ouvimos para compreender, não apenas para responder.
A escuta ativa é feita por gestos simples como focar no que a pessoa diz, sem se distrair ou olhar o celular. Olhe sempre nos olhos da pessoa e demonstre que está ouvindo. Percebeu como a comunicação não verbal é importante? Dessa forma, a pessoa se sentirá confortável para se expressar e você entenderá com mais qualidade a mensagem que está sendo compartilhada. Capítulo 4 – Recursos e linguagens midiáticas. As plataformas atualmente, devido ao grande sucesso do TikTok, têm privilegiado em seu algoritmo os perfis que produzem vídeos curtos. Além do TikTok, o Instagram, o Facebook e o YouTube também oferecem a opção de postagem e produção de vídeos de curta duração. A possibilidade de criar filtros, efeitos e legendas na própria rede. A intenção das redes é fomentar a criação de conteúdo. 5 dicas que podem aumentar o seu sucesso com esse tipo de produto. 1. Sempre produza vídeos na vertical. É o formato dos Reels de Instagram, do TikTok e dos Shorts do YouTube. 2. Abuse das músicas disponíveis na playlist da rede e de efeitos como GIFs, animações e elementos que tornem o conteúdo mais atrativo. Isso também aumentará a entrega do seu produto pela plataforma. 3. Faça vídeos com qualidade de som e imagem. 4. Seja breve e conciso. Os vídeos são excelentes para traduzir assuntos densos, como a história da comunidade, por exemplo. 5. Humanize o seu canal ou perfil. Eleja uma ou mais pessoas que tenham habilidade para comunicação como YouTubers, TikTokers ou repórteres para os vídeos. Isso gerará identificação do público com o conteúdo. E lembre-se, dê retorno para as mensagens recebidas. Busque formas de estimular que a mensagem seja mais calorosa e acolhedora, mais humana. Na frente das câmeras, controle o nervosismo. Respire entre as frases e fale com tranquilidade, boa articulação e pronúncia. Fique atento à linguagem corporal, evite tiques. Gestos e expressões podem confirmar ou contradizer a fala. Lembre-se, o corpo fala. Diga apenas o que pode ser divulgado para o entrevistador e para o público. Se ainda não puder ser de conhecimento público, não compartilhe a informação. Capítulo 5 – Leitura crítica de produtos de comunicação. quem produz os conteúdos de comunicação midiática, que podem chegar a milhões de pessoas ao redor do mundo, é um ser humano. Esta pessoa trabalha para um veículo de comunicação que precisa de patrocinadores, e estes acabam ditando também os rumos do que é mais prioritário para ser abordado nos meios de comunicação. Portanto, é necessário analisar as notícias e tudo que lemos, seja em jornal, internet, revista ou mesmo num cartaz. Todo produto de comunicação passa por uma escolha de quais palavras serão utilizadas, quem será entrevistado, se o texto vai ser curto ou longo com detalhes. E para investigar a percepção de mundo editado, é preciso fazer o exercício de observar as produções midiáticas com um olhar crítico e analítico. A realidade contada e que contribuímos para produzir, modificar e reproduzir, é sempre uma realidade mediatizada, que passa por vários filtros, por vários intermediários. Paulo Freire diz: a pedagogia da pergunta deve substituir a pedagogia das certezas, dos saberes pré-pensados, das verdades definitivas. Refletindo a partir dessa frase, propõe-se o seguinte exercício. Pense como as mídias podem contribuir para a promoção da cidadania. Explore as funções das mídias e de outros provedores de informação, destacando como eles operam e quais as condições para que cumpram com eficácia tais finalidades. Interprete por meio de uma leitura crítica as ligações entre os textos midiáticos, contextos e valores projetados. Identifique códigos e convenções usados para transmitir significados em uma série de textos midiáticos. Na era da desinformação, com difusão em larga escala de notícias falsas, conhecidas amplamente como fake news, pode ser difícil separar a verdade da mentira. Ouça a seguir algumas dicas para identificar o que é notícia de fato e o que pode ser um conteúdo falso ou enganoso.
Títulos chamativos ou bombásticos. As chamadas fortes, que apelam à emoção, são uma das principais características das fake news. O objetivo é estimular o compartilhamento da mensagem com o máximo de pessoas. Muitas vezes o título é enganoso e não corresponde ao restante do texto. Nunca leia só o título, e confira se o fato foi noticiado em outros veículos. Muitos memes com informações falsas também costumam ter títulos bombásticos com letras grandes. Erros ortográficos ou gramaticais. Se o texto estiver cheio de erros ou mesmo se tiver apenas um erro grosseiro, desconfie. Veículos profissionais têm equipes que revisam o texto e as informações antes de publicar, eliminando eventuais erros. Textos opinativos, como se fossem notícia. Em jornalismo profissional, artigos opinativos são assinados por seus autores, cuja opinião não se confunde com a do veículo de comunicação. A opinião do veículo é expressa em editoriais identificados. Textos noticiosos devem ser minimamente neutros. Se a suposta notícia traz opiniões disfarçadas no meio do texto, não é isenta. Vá atrás de outras fontes que tratem do mesmo assunto. Atenção! Uma coisa é apresentar a opinião de entrevistados na reportagem, outra é embutir a opinião no meio do texto para tentar manipular quem lê. Sites ou canais desconhecidos. Não necessariamente uma notícia publicada por um site ou canal desconhecido é mentira, mas convém checar se outros veículos mais conhecidos também publicaram. Se o fato for relevante e verdadeiro, a grande imprensa com certeza irá noticiar. Do contrário, isso iria ferir a credibilidade dos veículos. Nenhum jornal, TV, rádio ou site profissional quer tomar um furo, ou seja, não noticiar algo real e importante que foi publicado pelos concorrentes. Use o Google para fazer esse tipo de pesquisa. Notícia verdadeira, mas antiga. Muitas vezes são notícias verdadeiras, mas descontextualizadas, divulgadas como se tivessem ocorrido recentemente, o que pode provocar desinformação. Sempre veja a data de publicação. Se a suposta notícia não tiver data, faça uma busca na internet para saber quando o fato ocorreu e se realmente ocorreu. Sites para conferir notícias falsas, fake news. Agência Lupa, no endereço lupa.uol.com.br. Aos Fatos, no endereço www.aosfatos.org. Boatos, no link www.boatos.org. Detector de fake news, no link nlc-fakenews.herokuapp.com. Como são palavras estrangeiras, convém confirmar no Google a grafia correta do endereço. Legislações ligadas ao tema. Destacamos 3 legislações importantes. A primeira é o Protocolo de Consulta das Comunidades Quilombolas de Castro. A segunda é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Federal 13.709, do ano 2018. E a terceira é o Direito de Uso de Imagem e Direitos Autorais, Lei 9.610, de 1998. Capítulo 7. A comunicação na comunidade quilombola Mamãs. A comunicação está presente na comunidade de diversas formas. Um exemplo são as trocas de mensagens pelas redes sociais, trazendo assuntos de interesse coletivo. Outro exemplo é quando adultos explicam algo novo para uma criança, ou quando uma pessoa sábia da comunidade compartilha seus conhecimentos. Essa forma se chama transmissão de conhecimento oral. Um último exemplo de comunicação na comunidade é quando assistimos televisão. Nesse caso, a transmissão de conteúdo se dá por mídia televisiva. Capítulo 8. Comunicação do componente quilombola do Plano Básico Ambiental. Durante a execução do PBAQ e a implantação da obra da CGH Cachoeira Brava, haverá várias formas de comunicação entre os representantes do empreendedor, a equipe de consultores e os membros da comunidade. Podemos identificar a comunicação presente nessa relação nos seguintes materiais ou situações. Materiais apresentados para a comunidade sobre o empreendimento.
Na comunicação oral das equipes técnicas, ao conversarem com a comunidade, perceba o jeito de falar, se é rápido ou lento, o tipo de palavras escolhidas, a linguagem utilizada. Como o empreendedor se comunica com a comunidade, na visita à comunidade. Durante a formação para os agentes comunicadores. E também nos materiais pedagógicos, como o conjunto de cartilhas e os audiolivros desenvolvidos para este projeto. Fluxo de comunicação entre a comunidade quilombola Mamãs e o empreendedor da CGH Cachoeira Brava. Um dos objetivos da formação para agentes comunicadores é facilitar a interlocução entre a comunidade quilombola Mamãs e o empreendedor, assim como preparar os agentes para terem a dimensão sobre os aspectos gerais que envolvem o empreendimento, seus objetivos, fases de implantação, riscos e impactos potenciais, bem como tomarem conhecimento dos programas ambientais previstos no Plano Básico Ambiental. Primeiro vamos realizar um exercício. Refletir sobre quais ferramentas de comunicação estão acessíveis e já são utilizadas e que possam ser estabelecidas como canais de comunicação entre o empreendedor da CGH Cachoeira Brava e a comunidade. Pense em quem tem maior facilidade para coordenar ou criar esses canais de comunicação. Liste que tipo de informação é importante trocar entre a comunidade e o empreendedor. Este exercício é uma proposta inicial de reflexão sobre o tema, para auxiliar na tomada de decisão a respeito desse fluxo entre a comunidade e o empreendedor. Durante as oficinas, pretende-se aprofundar o tema e definir os melhores canais para a comunidade. Referências bibliográficas. Para produzir este material foram utilizadas as seguintes publicações: Manual de Redes Sociais, da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Comunicação. Entenda o que é e como se comunicar melhor. Meios de comunicação, no site do Brasil Escola. Manual de Comunicação do Programa de Espécies Exóticas Invasoras, do ICMBio. Nós vivemos no mundo e com o mundo, a leitura crítica dos meios de comunicação e a produção midiática na educação básica. Manual de Redes Sociais, publicado pelo Ministério da Economia. Meios de comunicação, Mundo Educação. Saiba como identificar fake news ou desinformação, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Produção, Mande Consultoria Socioambiental. Apoio, Comunidades Quilombolas Rurais de Castro, Paraná, Limitão, Mamãs e Serra do Apom. Patrocínio, Rio Turvo Energética. Projeto editorial das cartilhas e audiolivros, Fernanda do Canto, Tombou Produções.